Bom, gente, então, basicamente, vamos começar aqui o assunto, certo? Sobre arte cinematográfica, é um novo assunto para vocês. Como eu falei para vocês, a gente vai fazer ele de uma forma já mais aprofundada, tá? Então, a gente vai dividir esse assunto aqui em duas partes, tá? Preste atenção. A primeira parte desse assunto será sobre a origem, a origem do cinema. Como eu posso mostrar para vocês aqui, ó, não é um assunto longo, tá? Nós só temos aqui, ó, 3 páginas, 4 páginas praticamente, tá? 4 laudas, que dá 2 páginas, certo? Então nós temos aqui, o assunto ele é relativamente curto, tá? Sobre a origem do cinema, então essa aqui será a primeira parte do assunto. E a segunda parte do assunto vai ser sobre o cinema moderno, tá? Então vou mostrar para vocês aqui, explicar, expor para vocês, né? Algumas técnicas de cinema, algumas técnicas que eles utilizam hoje em dia, enquadramento, posicionamento, enfim, tá? Então serão 2 partes do assunto, tá? A primeira parte sobre a origem da fotografia, sobre a origem do cinema, segunda parte cinema moderno, tá? Só para deixar bem claro para vocês. E na segunda parte sobre o cinema moderno, eu vou indicar para vocês aqui 2 canais. São os 2 canais que eu mais assisto, são os 2 canais que eu, particularmente, tá? Considero como os melhores, tá? Que falam sobre cinema, tá? Que eles dão muitas dicas. Um deles o cara tem mestrado em cinema, então assim, é um cara muito inteligente. Ele dá muitas dicas, ele fala sobre cinema, faz análise de filmes e tudo mais, tá? E realmente, depois você passa a ver alguns vídeos dele, você passa a ver, assistir um filme de uma maneira diferenciada. Pelo menos comigo aconteceu isso, né? Eu passei a ver tantas análises de filmes que ele faz de uma maneira tão profissional que mesmo eu que sou um leigo, né, quando eu vou assistir cinema, vou assistir um filme, uma série, eu vejo a série ou o filme com outros olhos, tá? E o outro canal ele é legal porque ele faz sagas, ele mostra curiosidades do cinema, enfim. Mas lá na segunda parte eu falo para vocês, tá? Bom, pessoal, então vamos lá, vamos começar aqui, certo? Então, como eu falei para vocês, quem quiser comentar alguma coisa, perguntar, tirar dúvida, fique à vontade, beleza? Então vamos lá. Inicialmente eu quero mostrar para vocês aqui, destacar para vocês aqui o nome desse rapazito chamado de Thomas Alva Edison, tá? Ou conhecido popularmente apenas como Thomas Edison, certo? Ele obviamente ele era um fotógrafo, tá? Ele era um fotógrafo, né? Geralmente aqueles que Só um minutinho, viu, gente? Bom, então Thomas Edison ele era um fotógrafo, tá? Já era um fotógrafo conhecido aí, certo? E o que é que acontece, gente? Ele foi, né? Aqui está aqui a data para vocês poderem ver, ó, em 1893, ele conseguiu gravar imagens fotográficas em um rolo de filme e reproduzi-las em movimento. Gente, eu quero que vocês gravem uma informação na cabeça de vocês muito, muito, muito importante, tá? Para você matar a charada, para você matar o assunto de uma vez por todas, a palavra-chave, olha aqui, ó, doutor Grifano, comecinho do segundo parágrafo. Gente, a palavra cinema vem do grego kinema, que significa movimento. Pessoal, o cinema nada mais é do que movimento, tá? Essa é a palavra-chave, certo? Porque, pessoal, fotografia é algo estático, estável, parado, tá? O cinema é algo que tem movimento. E aí, gente, eu queria contar para vocês uma historinha bem interessante aqui, tá? Como foi que o Thomas Alva Edison, né, o Thomas Edison, conseguiu desenvolver, ter essa ideia de colocar essas imagens em movimento? Cara, é até curioso, gente. Essa história aqui foi sem querer. Foi completamente sem querer. Porque o Thomas Edison, como eu falei para vocês, ele era um fotógrafo, ele já era um fotógrafo conhecido, tá? Ele já era um fotógrafo conhecido. E o que é que acontece? Certo dia, tá? Ele foi tirar a fotografia de uma família. E, gente, e aqui tem um fato bem curioso, tá? As fotos antigamente, você não poderia sorrir. Eu já comentei com vocês isso. Já comentei, pessoal? Me digam aí. Eu não sei se já comentei com vocês sobre isso. Que Não, eu acho que as não. fotos antigamente, É pessoal, tipo em você. foto Eu acho que já. de coisa. Por isso que todo mundo Gente, antigamente saía com cara feia nas fotos. isso, exatamente, Chego Nicolinha. na Todo mundo casa da minha avó, tá linda as fotos. aquela cara, né, meu, de mal, aquela cara burrada. Gente, é sério, cara. As fotografias antigamente, você não poderia, gente, não poderia fazer nenhuma posição. Geralmente a foto tinha que ser em pé, com os braços para baixo, assim, todo duro e sério. Imagina aí a cena. Por Você que em tinha pé que aqui, ó.
Porque é tradicional, já surgiu assim e se popularizou desse jeito. E, gente, nos Estados Unidos, pessoal, gente do céu, nos Estados Unidos, se você fosse na hora de você saísse de uma foto sorrindo, você seria preso, porque você era considerado como uma pessoa louca. E uma pessoa louca, ela é A perigosa graça de na tirar sociedade. foto é quando você tá feliz. E a graça de tirar foto é quando você tá feliz por causa de algum momento, alguma Mas, coisa. eu concordo com você, Mari, mas esse é o nosso pensamento atual. Era Entendeu? porque eu tava no banheiro e fui pegar meu celular que tava descarregando. Ah, Matheus, precisa comentar isso não. Rapaz. Viu, gente? Então, gente, então assim, viu, Mari? Esse é o nosso pensamento hoje. Tá? É o pensamento de você ter essa liberdade, né, de expressar aquilo que você sente, aquilo que você gosta. Na época, não, mano. Você tem que tirar foto durão aqui. Né? É aquilo que eu falei. Se você fosse pego rindo numa foto, meu irmão, você é considerado como uma pessoa louca e que deveria ser presa, porque uma pessoa louca ela é perigosa para a sociedade. Né? Por isso que os manicômios estavam cheios. Né? Uma coisa meio louca, meio. Mas mesmo assim, se fosse uma criança ou um adolescente, assim, ia preso também? Não Não. importa, você é considerado como louco. No caso de crianças e mulheres, elas eram mandadas para os asilos, né, para os manicômios, certo? Eu não podia tirar uma foto, que eu só saio rindo no canto. Mas, que merda. mas Lara, meu amor, entenda, você está pensando a partir do pensamento atual. Não, eu sei. Lembra que eu falei para você desde o 6º ano? Se estuda o passado com os olhos. Se fosse naquela Eu não tava no A 6º gente- ano, professor. Mas eu Se a para gente vocês tivesse crescido naquela época, a gente seria acostumado com essa ideia de ser sério. isso, exatamente. Então, Eu falo para se vocês. eu visse isso agora, a gente não gostaria. Isso, exatamente. Aquilo que eu falo para vocês todos os anos. Se estuda história, no caso, se estuda o passado com os olhos do passado. Né? Ou seja, a gente tem que tentar pensar como eles pensavam na época. Né? Porque se a gente começar a pensar como a gente pensa hoje, aí você vai entender, você vai achar que tudo, né? Você vai imaginar que tudo tudo é errado, tudo é irracional, porque, enfim, né? Nosso pensamento atual é muito fácil a gente pensar dessa maneira. Né? Mas, enfim, gente, então, como eu falei para vocês, cara. Ah, e outro detalhe, curioso também e absurdo. Você não poderia tirar foto sozinho, individual. Tá lá, a Nicolinha vai lá e faz uma pose e tira uma foto sozinha. Não pode. As fotos eram em família. Se você pegar, gente, essas fotos mais antigas. Ah, detalhe, estão lembrando da nossa foto de ontem, nosso assunto de história do Segundo Reinado? Aquela foto que eu mostrei o Pedro II, a esposa, os filhos, né, a sogra dele. Olha ali, gente, uma prova histórica. Tá? As fotos geralmente eram fotos em família. Tá? Isso só vai começar a mudar já no final do século XIX para o começo do século XX. Tá? Mas antes as fotos eram em família. Certo? E aí é que vem a historinha, pessoal, aqui. Um belo dia, nosso querido jovem pimpolho aqui, Thomas Edison, né? Ele foi contratado para tirar a foto de uma família. E aí ficou todo mundo posicionado ali, né? Para tirar a foto, todo mundo duro, estático, parado, sério, né? Só que você sabe muito bem que como é criança, né? Criança é os pés do cão. Criança não para quieta, né? E o que é que aconteceu? Vocês estão lembrados, gente, na aula passada, no slide passado sobre o assunto sobre fotografia, eu mostrei para vocês uma imagem de uma câmera que ela tinha 4 lentes. Vocês estão lembrados que sai 4 fotos ao mesmo tempo? Né? Ali, vocês devem estar lembrados. Que eu mostrei a imagem de uma câmera, né? No próprio slide mesmo, aqui no próprio documento aqui. Tinha uma câmera lá que ela tinha 4 lentes. A câmera que o Thomas Edison utilizava tinha um sistema mais ou menos, tá? Mais ou menos igual. Onde ele tirava uma sequência de 10 fotos. 10 ou era 12, eu não me recordo agora. Tá? E o que é que acontece? Vamos lá para a historinha. Estava lá o Thomas Edison pronto para tirar a fotografia da família e, de repente, a criancinha, né, um filho lá da família lá, soltou da mão da mãe e correu. Entendeu? Deu uma carreira. Só que é aquela questão. O Thomas Edison já tinha apertado o botão para tirar a sequência de fotografias. Tá? E aí o menino correu e tal, depois tiveram que tirar de novo. Mas a questão é, quando o Thomas Edison vai analisar essas fotos que ele viu, que ele passa os olhos assim de uma maneira rápida sobre essa sequência de fotos, qual é a sensação que ele tem, pessoal? Olha aqui que eu falei para vocês. Que o menino tá Sensação andando. que ele teve. Ó, sensação de
movimento. Como eu falei para você, a palavra-chave desse assunto Meu é amor, entrou. movimento. Tá? A palavra-chave é movimento. Certo? Vai! Bom, então como eu falei para vocês aqui, palavra-chave, não esqueçam, movimento. Certo? Movimento. Foi assim que o Thomas Edison criou conseguiu desenvolver o cinema, vamos dizer assim, tá? Porque ele pegou nessas fotografias e ele conseguiu aí, né, gravar essas imagens fotográficas em um rolo de filme. E quando ele passou esse rolo de filme, ele conseguiu reproduzir elas em movimento. Meus amores, ficou claro para vocês, pessoal, isso? Ficou claro, né? Aham. Carlos, cara, deixa de comentar coisas sem sentido, gente, no chat, senão eu vou ter que remover você também. Tá? Lembre-se que todas as aulas estão sendo gravadas, então vamos evitar falar o que não deve ou, né, deixar o áudio ligado para não sair o que não deve, tá? Só para constar. Na aula passada, agora na minha aula do sexto ano, agora aconteceu isso. Tá? Na minha aula do sexto ano, tinha um ser humano lá que estava com o áudio ligado, e a gente ouviu uma treta lá da mãe dele com ele, não sei se ele apanhou, tomara que tenha apanhado, né? Assim, né? Tô brincando, só que não. Enfim, tá? Então tomem cuidado aí com o áudio de vocês, tá? E com o que vocês escrevem no chat também. Voltando para cá, né? Então, como eu falei para vocês, palavra-chave movimento, certo? E aí, gente, o Thomas Edison, ele vai criar, tá, uma máquina, tá? Vamos dizer assim, ele vai criar uma máquina chamada de cinetoscópio. Tá? Isso aqui é uma criação do Thomas Edison. Tá? Olha aqui, gente. A criação dele. Tá? Cinetoscópio. Certo? Cinetoscópio. Que nada mais é, gente, do que foi a primeira máquina capaz de reproduzir fotografias em movimento. Agora, não tem um detalhezinho básico. Pessoal, vocês já viram aquelas máquinas máquina de escrever? Sabe aquela máquina de escrever antiga? Já viram? Que você escreve. Quando chega no final da linha, você tem que puxar o rolinho de volta. Já viram essa aqui? Você Já. puxa, Eu já usei uma dessa. tem tipo uma alavancazinha, né? Você puxa até o final, aí escreve. Você chega no final da linha, puxa o rolinho de novo. É um trabalho para você escrever um texto. Galera, essa primeira máquina de filme aqui, né, o cinetoscópio, ele tinha mais ou menos o mesmo sistema, tá? Ou seja, não era algo que você conseguia girar essas fotos sem parar. Você girava, chegou no final, você tinha que voltar para girar de novo, para você ter essa sensação de movimento. Tudo bem até aqui? Por que eu estou falando isso? Porque, olha só, esses dois jovens pimpolhos aqui, super inteligentes, tá? Pronto, exatamente, né? Então, assim, ó, esses dois irmãozinhos aqui, ó, os irmãos Lumière, tá? Inclusive, acho que foi na aula passada aqui, não sei se foi a Vitória que comentou, foi a Mariana, foi alguém que comentou sobre eles, tá? Irmãos Lumière, tá? Louis e Auguste Lumière, certo? Obviamente, eles também eram fotógrafos, tá? Eles eram franceses. E os irmãos Lumière, pessoal, eles conseguiram criar uma máquina, tá? Criar um sistema melhor do que o cinetoscópio, tá? Eles conseguiram criar aí um sistema de fotografia um pouco melhor do que o cinetoscópio, tá? E que sistema foi esse? Olha só, gente, aqui eu vou até grifar de azulzinho para vocês verem aqui qual foi. Olha só. Foi o chamado cinematógrafo. Tá vendo aqui onde eu grifei de azulzinho? Cinematógrafo. Tá? Gente, o cinematógrafo é como se ele fosse uma evolução do cinetoscópio. Tá? E qual era o grande lance do cinematógrafo? Gente, se liga só onde eu vou grifar aqui embaixo. Olha só. Cadê aqui? Aqui, ó. Gente, olha só qual foi o grande lance aqui, gente, do cinetoscópio. É porque ele conseguia reproduzir a imagem, então, numa sensação que você ia ter a sensação de quê? Se liga só aqui. De um movimento contínuo. Se liga agora, pessoal, qual é o lance aqui? Né? Ele conseguiu, gente, gerar um movimento contínuo. Esse foi o grande lance. Como eu falei para você, o cinetoscópio, ele não conseguia gerar essa sensação de movimento contínuo. Entende? Já o cinematógrafo tinha. Né? Ele conseguia fazer gerar essa sensação de movimento contínuo. Tá? E, cara, pessoal, todo cinema, todo filme, todo vídeo, acho que como o Murilo comentou aí, até lembra da Fuga das Galinhas? Né, que usa aquela técnica de stop motion, né, que é um monte de foto que você coloca em movimento.
só foi possível através do cinematógrafo, porque ela vai gerar uma sensação de movimento que não para, um movimento contínuo. Deu para entender, pessoal? Aí ficou claro para vocês, meus amores? Ficou claro, né, isso aqui? Beleza. Então, basicamente é isso, gente. Olha só. E outro detalhezinho importante também, ó. Essa máquina, né? Essa máquina fotográfica, isso, Coralina, exatamente. É todo baseado no stop motion, né? O filme Coralina, né? Então, olha só. Era um aparelho, tá? Esse aparelho que registrava, no caso aqui, ó, fotograficamente imagens, no caso sucessivas, em uma velocidade superior à chamada persistência retiniana. Eu vou falar isso para vocês mais tarde, tá? Não vou falar agora, não. Na próxima aula, eu vou falar para vocês o que é persistência retiniana, porque senão vai ficar muita informação. Tudo bem até aqui, meus amores? Vocês entenderam bem? Thomas Edison criou a primeira maquinazinha chamada de cinetoscópio, né? Com toda aquela história inusitada que ele foi tirar foto da família, a criança correu, ele percebeu uma sensação de movimento, né? E aí ele conseguiu gravar as primeiras imagens em movimento, tá? Depois chegaram os irmãos Lumière, tá? Louis e Auguste Lumière, tá? Que eles criaram outra máquina, né? O cinematógrafo, que já era uma máquina mais avançada, que conseguia gerar aí uma sensação de movimento contínuo, beleza? E agora vamos para a nossa parte final da nossa aula, e para mim é a parte mais inusitada, é a parte mais, como dizia o Matuto, mais melhor, tá? Mais melhor. Gente, se liga só, olha para essa imagem aqui. Pessoal, nós temos aqui a historinha do primeiro filme da história. O nome do filme era A Chegada do Trem à Estação. Tá? Esse aqui foi o primeiro filme da história. A Chegada do Trem à Estação. Esse aqui foi o primeiro filme a ser criado no mundo. Tá? Um fato bastante curioso, pessoal. Aqui, tá? Um fato bastante curioso. Não, Nicole, não precisa se preocupar com isso não, tá? A Nicole está perguntando aqui referente à prova, tá? Por enquanto, como você sabe muito bem, não precisa se preocupar com nome nem com data, certo? Só com o contexto geral do assunto, que é muito mais importante. Bom, meus amores, então se liga só nessa historinha maravilhosa dos céus, tá? Olha o que é que acontece. Os irmãos Lumière, tá? Foram eles que criaram, tá? Os irmãos Lumière criaram esse filme chamado Chegada do Trem à Estação, tá? E eles começaram a divulgar, né? 3 semanas antes, eles terminaram o filme e divulgaram, né? Para poder fazer a sua exibição 3 semanas depois. 3 semanas depois, dava no final do mês, tá? Ali, ó. Em 28 de dezembro de 1895. Foi marcada a primeira exibição dos irmãos Lumière, tá? Cara, olha que fato curioso, gente. Que maravilha. Você sabe que eu não gosto de historinhas românticas e legais, né? Vamos ver aqui mais uma história romântica e legal. O que é que acontece, gente? Preste atenção. Ah, um detalhe, viu? Esse filme aqui, gente... Sangue e discórdia. Né? Preste atenção. Hoje em dia nós temos filmes que duram 3 horas. Né? 3 horas e pouco. Filmes longos demais. Dá vontade de você dormir. Cara, sabe quanto tempo tinha esse primeiro filme, pessoal? Esse Chegada do Trem à Estação? Sabe quanto tempo ele tinha de duração? Eu me lembro que o senhor falou. 15 segundos, 21. 12 segundos. 5. 12 segundos. Pense no filme longo, né? 12 segundos de filmagem. Ó, top, viu? O Top. já falou disso, né? Isso. E vamos refrescar a memória aqui. Disso, né? Que você vai falar. Né? Vamos lá. Calma aí, Mário. Não dê spoiler não, porque tem gente que pode ser que não saiba. O que acontece? Os irmãos Lumière divulgam esse filme em toda a França, né? E, cara, gente, mais uma vez, vamos olhar o passado com os olhos do passado. Na época, ninguém sabia o que era um filme. As pessoas sabiam o que era foto, né? Que é estática, parada. Né? Mas o que era um filme, ninguém sabia. Tá? Mas, então todo mundo ficou curiosíssimo. Poxa, o que é um filme? Eu quero ver. Gente, os irmãos Lumière alugaram o maior teatro de Paris. Em menos de 2 dias, todos os ingressos foram vendidos. Para vocês terem uma ideia. Tá? Todos os ingressos foram vendidos. A sessão estava lotada, cheia. Todo mundo ansioso para assistir o que era o filme. Agora vamos lá. Se imaginem nesse momento, pessoal. Todo mundo ansioso para ver o que era um filme, olhando para aquela tela. As pessoas achavam que ia aparecer atores, como se fosse o teatro. Mas não, tinha só uma tela branca lá no fundo. De repente as luzes se apagam. A tela branca é acesa, né? Aquela luz na tela é acesa. E de repente os irmãos Lumière colocaram barulho de trem, né? Numas caixas de som, aquele som ambiente.
e de repente a tela liga. E começou a vir um trem. Começou a vir um trem. E o barulho se aproximando. O que é que vocês acham que aconteceu, pessoal? Ah, não. Cara, gente, maravilhoso. As pessoas se desesperaram. Elas acharam que era um trem de verdade. As pessoas acharam que era um trem de verdade que ia passar por cima delas, meu irmão. A galera entrou num desespero. E você pode observar aqui nessa imagem, olha pra aqui, gente. Olha esse senhorzinho aqui em pé, com a mão na cabeça, já estava em pé. O outro senhorzinho careca aqui, ó, morrendo de medo. O cara já se preparando para correr aqui do lado, ó. Outro já correndo aqui em pé. Mano, maravilhoso. A galera se desesperou, achou que o trem ia passar por cima deles e começou aquele quebra-quebra dentro do O teatro. cara foi assistir um filme e achou que ia morrer. Meu Deus do céu, o filme Mano. tá vindo. Ah, e outra, para deixar essa história mais gostosa, mais detalhada, assim, mais legal. Gente, o teatro na época não tinha saída de emergência, só tinha uma porta para entrar e uma porta para sair. Agora imagina uma multidão querendo sair por uma porta só. Será Meu que alguém irmão, morreu pisoteado? morrer não, mas ficou gravemente ferido. Teve gente que quebrou o braço. Teve gente que foi pisoteada, pessoal. Foi um quebra-quebra para a galera sair desse teatro por uma portinha só. Teve nego que caiu no alvoroço, caiu, se machucou, foi pisoteado. Bicho, é uma maravilha dos céus. Eu acho muito romântica essa história. Eu gosto muito dela, né? E aí, gente, é que vem assim, é que é engraçado, é interessante, porque todo o dinheiro que os irmãos Lumière ganharam com essa sessão de filme aqui, eles tiveram que pagar o teatro, que foi tudo quebrado, cadeira quebrada, cortina rasgada, porta quebrada, e ainda teve que pagar o tratamento médico das pessoas. Olha que maravilha, né? Então foi isso que aconteceu na nossa primeira exibição cinematográfica do mundo. Olha que coisa legal, né? Para não dizer o contrário. Bom, gente, então basicamente para a gente encerrar por hoje, né, eu quero que vocês olhem para essa partezinha aqui embaixo, ó, né, que hoje em dia, né, a velocidade de filmagem e projeção, ela é padronizada em 24 fotogramas. Pois é, né, Murilo? É algo até inimaginável, né? Viu, gente? Então, assim, hoje em dia, para você ter um filme minimamente decente, né, para você conseguir ter um filme, uma filmagem com uma velocidade, com um movimento contínuo, você tem que ter, no mínimo, 24 fotogramas. Tá? E o que é um fotograma? É um pedaço de filme, tá? Ou seja, é uma foto. Tá? Então, para vocês terem um movimento contínuo, de qualquer cena que seja, você tem que ter, no mínimo, 24 fotos por segundo. Tá? Se você conseguir aplicar aí o efeito de 24 fotos por segundo, você vai conseguir ter uma sensação de movimento contínuo. Beleza? Bom, meus amores, então é isso por hoje. Tá? A partir da próxima aula, nós vamos ver aqui algumas técnicas de cinema. A gente vai começar aqui pelo taumatrópio, tá? Que é uma das técnicas de cinema antigas, né? Claro, hoje em dia não se utiliza tanto, mas é bem legal. Tá? A gente vai continuar a partir da nossa próxima aula, a partir desse ponto aqui.